A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a livraria e editora do povo de Deus, agora em novo endereço, bem ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá na CPAD. Não se esqueça, você compra livros evangélicos, bíblias, comentários bíblicos e muito material para a sua formação como professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Também no templo central ali, no térreo do Templo Central, do Ministério do Belém, Assembleia de Deus, você tem a livraria da associação, ali com o pastor Silas, onde você também encontra vasto material evangélico. E, logicamente, a Provix, a livraria online do pastor Fernando, nosso parceiro e amigo, e que ajuda a manter esse programa. Então, quando você compra na Provix, na livraria online, além de você receber seu livro, sua Bíblia na sua casa, você está cooperando com este programa, com este canal. E não se esqueça também, tem o nosso Pix aqui embaixo na descrição. Se você puder, nós agradecemos pela sua oferta. Faça votos, faça oferta voluntária, conforme Deus colocar no seu coração, porque nós temos um custo para manter esse canal no ar. Eu e o pastor Fernando e toda a nossa equipe, nós já te agradecemos antecipadamente. Então, estamos na lição do quarto trimestre, a lição de jovens, quarto trimestre de 2022, falando sobre a liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. Lição 9, 27 de novembro de 2022, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Nós já vimos na aula anterior a liderança de Salomão e antes dessa anterior a liderança de Davi. Se você perdeu alguma aula, eu te convido a clicar aqui embaixo na playlist, assista às aulas anteriores, tem muito conteúdo importante. Deixe também os seus comentários, dê o seu gostei, se inscreva no canal, tudo aquilo que você já sabe que vai nos ajudar a continuar produzindo esse material. Vamos lá então no texto principal, está em Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Resumo da lição: Jesus não somente discipulou os apóstolos, mas ele nos deixou o modelo de um discipulado eficaz. Os objetivos desta aula: saber como se deu a escolha dos primeiros discípulos de Jesus. Segundo objetivo, compreender o treinamento de Jesus com os primeiros discípulos. E terceiro objetivo, mostrar que a liderança de Jesus era discipuladora. Vamos ao texto bíblico em Mateus 10, do versículo 1 ao 15. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu.
Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então nós temos aqui o modelo, a chamada de Jesus. E diz na introdução que Jesus é o modelo de líder. E aqui quando ele fala é o modelo de líder, é o modelo de líder perfeito, sem falhas. Um dos aspectos mais significativos da liderança de Jesus é o cuidado que ele teve de chamar os seus discípulos e treiná-los para darem continuidade à sua obra. Nesta lição, então, vamos estudar os aspectos da liderança de Jesus. Primeiro, Jesus escolhe os seus discípulos. Os apóstolos são convocados. O capítulo 10 de Mateus retrata o momento em que Jesus chamou os 12 primeiros discípulos, aqueles que vieram a ser os seus apóstolos. Então, primeiro ele chamou para serem discípulos. Depois é que eles se tornaram apóstolos. Mateus diz que ele chamou os seus 12 discípulos. Mateus 10:1. A expressão indica um chamado para si, uma convocação ou mesmo uma reunião solene. Então, Jesus chamou para si. O evangelista Marcos registra o mesmo episódio, informando que Jesus chamou para si os que ele quis. Marcos 3:13. Então, não é para quem quer, é para quem Jesus quer e chama. E no caso de Lucas, a informação é de que Jesus fez essa escolha após ter orado uma noite inteira. Lucas 6, versículo 12. Olha a importância da oração antes da escolha. Então, esses textos mostram que antes de cumprirem a missão para a qual foram designados, os apóstolos tiveram que conhecer pessoalmente Jesus. Parece óbvio, mas não é. Depois que eles conheceram pessoalmente a Jesus, eles foram então vocacionados, eles foram preparados e vocacionados, antes de testemunharem, foram autorizados por Jesus. Veja que há uma sequência, chamado, treinado, vocacionado e enviado. Então eles foram chamados, vocacionados e autorizados pelo mestre. Tudo no seu devido tempo, com o aval de Deus.
Então, os apóstolos são convocados. Segundo, os apóstolos são enviados. Depois de selecionar aqueles que seriam os seus apóstolos, Lucas 6, 12 e 13, o Senhor Jesus os enviou, dando-lhes as orientações necessárias, mostrando para eles como fazer, o que iria acontecer. Então, ao retratar o mesmo episódio, e aqui ele está dando uma panorâmica nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? De como isso se deu e como cada um vai complementando as informações. Ao retratar o mesmo episódio, o evangelista Marcos utiliza o termo nomeou, de dar nomes, ao se referir àqueles que foram escolhidos por Jesus como apóstolos, os 12 apóstolos, né? Marcos 3,14. Esse termo diz respeito a alguém que, com autoridade, empenha o seu próprio nome para designar alguém para que cumpra uma função. Então, colocou o nome naqueles apóstolos, dando um selo de qualidade. Os apóstolos foram nomeados por Jesus para que pudessem representá-lo na propagação do evangelho e na implementação de seu reino na terra. Então, esse era o papel que os 12 apóstolos tinham que cumprir, implementar o reino de Deus e representar, pregando, propagando o evangelho de Cristo. Tá? A designação dos 12 apóstolos se deu logo no início do ministério de Jesus. Depois, no auge do seu ministério, estamos falando aí do 3º ano do ministério de Jesus, na Galiléia, ele constatou que a seara era realmente grande, mas poucos eram ceifeiros, ou seja, era muito trabalho e poucos trabalhadores. Diante disso, então, o mestre não se contentou com o sucesso imediato, mas viu a necessidade de avançar ainda mais e de enviar representantes na propagação da sua mensagem. Então, aumentou aí o número de discípulos e de pessoas para representá-lo pregando o evangelho. Jesus demonstrou ser um líder visionário e corajoso, que ele veio para isso, mas ele era um líder, uma pessoa que enxergava longe e era corajoso, visionário ao perceber a necessidade de ampliar os limites de sua atuação, tá? Tinha que ir mais longe, e corajoso ao destacar homens para auxiliá-lo em sua missão, conhecendo como era a natureza humana. Então o Senhor Jesus não somente separou os 12 apóstolos, mas também os enviou, sendo este o método por ele escolhido para estruturar a sua igreja. Então ele chama pessoas, ele prepara e depois ele envia homens, né, preparados por ele, chamados por ele para propagar o evangelho. Esse é o modelo que ele escolheu para estruturar a igreja de Cristo. Número 3, os apóstolos são orientados. Então vimos aí o primeiro, os apóstolos são convocados, depois eles são enviados e agora eles são orientados. Depois de separar os 12 e conceder a eles a autoridade, o Senhor então passou a orientá-los a respeito da missão que haviam de cumprir e de como deveriam se comportar diante das diferentes situações a que seriam submetidos. Então, Jesus já estava, como diz os meus alunos, ele já deu toda a letra de como, o que iria acontecer, como eles deveriam agir e reagir às situações. Jesus já deixou tudo muito claro. Nada seria novidade para os seus orientandos, tá? Jesus dá então a incumbência, mas também oferece orientações
e deixa claro que o cumprimento da missão é tão importante quanto a sua forma. Tá? Então não basta só a missão, mas como ela será realizada. Tudo isso vem do nosso Deus. Não basta fazer o que é certo, é preciso fazer do jeito certo. Tem que seguir o modelo de Jesus. Além disso, Jesus não fala a respeito de resultados numéricos do trabalho, mas ele dá ênfase à forma de realizá-lo, o que nos mostra que os resultados quantitativos são de responsabilidade de Deus. O crescimento, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que quem dá o crescimento é Deus. Vamos ver isso aí, 1 aos Coríntios 3 e 6. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, que é essa daqui, tá? Uma Bíblia muito boa. Você pode pedir Pastor Fernando lá na Provix, a loja online. Assim que você terminar de assistir essa aula, aí você já entra lá na Provix, né, na livraria online, já faça o seu pedido. É uma Bíblia muito boa. 1 aos Coríntios 3 e 6, que diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Na Almeida Corrigida diz: quem dá o crescimento é Deus, quem faz a obra crescer é Deus. O crescimento veio de Deus. Cada um planta, rega, mas quem faz crescer é o próprio Deus. A quantidade quem vai dar é Deus, tá? E os 12 então foram chamados para serem fiéis naquilo para o qual foram convocados. Aqui fala da fidelidade daquele que está no reino de Deus. Então, as orientações que Jesus deu aos apóstolos nos mostram que é preciso ter foco naquilo que realmente é importante. É preciso ter foco, saber o que é essencial do que é trivial, ter foco naquilo que é importante. Também é necessário saber qual a mensagem que deve ser pregada, ser simples, mas ao mesmo tempo prudente e cauteloso no cumprimento da missão. Então devemos saber qual é a mensagem, né, que devemos pregar. O líder precisa ser simples, mas ao mesmo tempo também prudente e cauteloso. Vamos pensar quais foram as etapas do treinamento de Jesus na vida dos primeiros discípulos? Quais foram? Ponto importante: Jesus convocou os 12, depois ofereceu ensinamentos e em seguida os enviou. Se essa ordem foi invertida, não vai dar certo. Primeiro é convocado, depois aprende e depois executa. Tá? É preciso treinamento, é preciso aprender, né? É preciso estar em comunhão com Deus para fazer a obra de Deus. Lembra de Salomão? Lembra de Davi? Principalmente Salomão no início do seu ministério? Homens que estavam no centro da vontade de Deus. Estavam sendo guiados por Deus. Aqui é a mesma coisa. Tópico número 2, o treinamento de Jesus. Primeiro, força na fraqueza. Nenhum dos 12 apóstolos fazia parte da alta cúpula religiosa judaica. Mas, ao contrário disso, a marca principal de cada um deles é a sua irrelevância no cenário espiritual da época. Eles eram homens simples, eram pescadores e cobrador de impostos. São algumas das características dos que foram escolhidos por Jesus para fazerem parte de seu grupo mais íntimo e que vieram a receber dele o treinamento para que pudessem representá-lo, disseminando assim os princípios de seu reino. Então, os que Jesus chamou eram pessoas simples, não faziam parte da nobreza,
não faziam parte da elite religiosa da época, eram simples pescadores, né? Trabalhadores braçais. A maior parte dos homens escolhidos por Jesus para serem apóstolos não tinham o perfil de um líder. Talvez eles nunca tenham imaginado que seriam líder algum dia, que seriam apóstolos algum dia. Foi exatamente nas limitações e nas fraquezas de cada um deles que Cristo manifestou o seu poder. Vamos ler segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, o diálogo de Paulo com Deus, segunda aos Coríntios 12 e 9, estou lendo na Nova Almeida Atualizada, diz: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na versão original, o meu poder, Deus falando para Paulo, se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, aí agora palavras de Paulo, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, esses discípulos aqui, pode-se dizer que eles eram pessoas fracas no aspecto religioso, no aspecto de terem muitas deficiências e etc, etc e tal. Mas Jesus os chamou e os preparou, justamente porque eles eram simples. Então, contrariando as expectativas humanas daquela época, o Senhor Jesus escolheu homens improváveis, mas que, sob ou debaixo do poder do Espírito Santo, foram responsáveis pela propagação do Evangelho em seus dias. Em todas as épocas, Jesus chamou pessoas simples, pessoas improváveis, pessoas que ninguém dava nada por elas, tá? Lançando os primeiros fundamentos da fé cristã, de tal forma que ainda hoje os seus frutos são colhidos. Deus operou e continua operando o seu poder por meio da fraqueza dos homens. A fraqueza aqui no sentido da pessoa não ter um preparo humano, digamos assim, visível, né? É nesse sentido, Deus escolhe, assim como escolheu Davi, Deus escolheu os nossos líderes da Assembleia de Deus Ministério do Belém, lá no início de 1900, tá? Para serem os pioneiros do movimento pentecostal no Brasil, começando lá na Rua Azusa, chegando à região norte do Brasil. E agora no Brasil inteiro nós temos o movimento pentecostal, batismo no Espírito Santo, salvação de almas, curas divinas. Por quê? Porque dois homens, Daniel Berg e Gunnar Vingre, orientados por Deus, vieram fazer missões aqui no nosso país. Tá? Então veja que a força na fraqueza. Deus trabalha naqueles que se deixam usar por ele. O processo de treinamento. Lucas mostra que os 12 escolhidos foi dado o nome de apóstolos. Vamos ver Lucas 6, estou ainda na Nova Almeida Atualizada. Entra lá na Provix, na loja online, e peça a sua Bíblia para o pastor Fernando. Lucas 6:13 diz: e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Tá? Contudo, devemos levar em conta que, para chegar a este ponto, a ser chamado de apóstolos, eles passaram por um processo lento, gradual e progressivo. Em um primeiro momento, acompanhavam Jesus para ouvi-lo, sem um compromisso permanente. Lembra de Lucas 5, quando Jesus entrou no barco de Pedro, pediu emprestado? Então,
Ali era sem compromisso permanente. Depois é possível identificá-los sendo encorajados a deixar tudo para seguir ao mestre igualmente. Leia Lucas 5 falando sobre a pesca maravilhosa. Tá? Finalmente eles são então designados a representarem a Cristo e realizarem obras miraculosas, vindo de fato a ser chamados de apóstolos. Mateus de 1 a 15, que é a leitura bíblica que nós já fizemos. Tá? Então aí se cumpre a chamada de apóstolo. O treinamento então que Jesus deu aos seus discípulos durou em média 18 meses, isto é, 1 ano e meio. 1 ano e meio estudando direto com Jesus. Tratou-se de um treinamento intensivo, completo e bem fundamentado. Então eles aprendiam na teoria e aprendiam na prática ao mesmo tempo. Há muito que se falar do treinamento a que os 12 apóstolos foram submetidos, mas veremos somente alguns pontos. Primeiro, Jesus abriu o entendimento deles para que compreendessem no que eles estavam envolvidos. Jesus tratou o egoísmo, a soberba e a prepotência, tornando-os humildes para o trabalho. Lembra de Tiago e João, os filhos do trovão, que queriam um sentar de um lado, o outro de Jesus, no reino deles? Então, Jesus tratou isso daqui em cada um deles. Pedro, o Pedro, o brabo, o valente, cortou a orelha do servo lá de Malco. Então, Jesus teve que ir. Depois o galo cantou, Cuidado que o galo canta, Fortaleceu a fé deles, revelou o aspecto eterno da missão na qual eles estavam envolvidos e deu-lhes poder espiritual para cumprir a missão. Então veja alguns aspectos do treinamento de Jesus, Doeu, porque era um treinamento. Jesus ele pegava pesado, era pior do que o bope, pior do que a rota. O treinamento de Jesus não é fácil não, irmão. Quem falar que é fácil, você está no lugar errado. Então, durante o treinamento, Jesus tocou em partes difíceis da personalidade de cada discípulo, mas sem ofendê-los ou desanimá-los. Olha a liderança de Jesus. O mestre demonstrou um amor verdadeiro e deixou claro que, não obstante as fraquezas dos discípulos, ele contava com cada um deles. Foi aquele encontro lá em João 21, de 15 a 19, quando Jesus se encontrou com Pedro e perguntou para Pedro: você me ama, Pedro? Pedro falou: te amo, Senhor. E aí perguntou 3 vezes. E aí Pedro ficou meio assim, chateado, Mas na hora de negar 3 vezes, Pedro nem pensou nisso daí, Então, Jesus ele tratou com amor esses seus discípulos, reconheceu as fraquezas de cada um deles, mas mesmo assim investiu em cada um deles, como ele tem feito comigo e com você também, apesar das nossas limitações e fraquezas. O resultado do treinamento, vimos ali o processo do treinamento de BOP, treinamento da rota, e agora o resultado do treinamento. Após a sua ressurreição, após a ressurreição de Jesus e momentos antes dele subir ao céu, o Senhor Jesus ordenou aos discípulos que não saíssem de Jerusalém até que fossem cheios do Espírito Santo, o que veio a acontecer dias depois, quando cerca de 120 irmãos puderam desfrutar do cumprimento dessa promessa de receberem a pessoa do Espírito Santo. Está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Esse acontecimento, então, marcou um novo tempo na vida, na história dos discípulos, pois no momento da prisão, no momento da crucificação e no momento da morte de Jesus, parecia que tudo o que haviam aprendido no treinamento
deixou de fazer sentido, deu um nó na cabeça deles, né? Eles achavam que Jesus não iria morrer. Entretanto, depois da descida do Espírito Santo, não só reacende a chama apagada, lembra que eles estavam escondidos no cenáculo, com medo e tudo aquilo, quando Jesus apareceu ressuscitado no meio deles? Então, após aparecer Jesus ressuscitado, então reacende essa chama que for apagada e também potencializa todos os ensinamentos recebidos na companhia de Jesus. Tudo que eles aprenderam durante 3 anos e meio com Jesus, agora fica tudo muito claro. Tá? Assim é conosco também. E assim cada um desses discípulos se encoraja e avança na implementação do reino de Deus em todos os lugares. Eles vão para Samaria, Judéia, Cafarnaum e até os confins da terra, chegaram até aqui no Brasil, onde nós estamos, né? Esse resultado foi tão significativo que, com exceção de João, todos os demais apóstolos tiveram as suas vidas oferecidas como mártires, morreram como mártires em amor e devoção ao seu mestre Jesus e à sua causa. Então veja como a vida deles mudaram antes de conhecer Jesus, durante conhecendo Jesus e depois que Jesus ressuscitou. E com a descida do Espírito Santo, tudo isso foi potencializado e eles se tornaram grandes homens e instrumentos nas mãos de Deus. O que mais de importante Jesus usou para treinar os seus discípulos? O mestre usou o amor para treinar e preparar os apóstolos. A arma principal de Deus para comigo, para com você e para com toda a humanidade é o amor, a bondade de Deus imensurável. Vamos ao tópico 3, uma liderança discipuladora. Jesus e o discipulado. Vamos ver? Jesus não somente ordenou acerca do discipulado. Mateus 28, 19 e 20. Eu quero ler na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é uma linguagem que eu amo muito também, para estudar, para facilitar a compreensão e o ensino. Mateus 28, do versículo 18, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Essa Bíblia na Nova Tradução na Linguagem de Hoje é da Sociedade Bíblica do Brasil. Você encontra também com o pastor Fernando na Provix, na loja online, também na CPAD e na loja da associação. Olha só como fala na Linguagem de Hoje. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está comigo e com você e com todos que o seguem durante toda a nossa vida. Mas durante o seu ministério terreno, esteve envolvido nesta tarefa, como acabei de falar agora, servindo de modelo à igreja e de uma forma especial aos líderes cristãos. O termo discipulado vem do latim discipulatus, lembrei do professor Isaías agora, e aponta para o trabalho de ensinar e instruir a outros. Nós devemos preparar outras pessoas para dar prosseguimento ao nosso trabalho. O discipulador é aquele que trabalha na formação de discípulos, ou o discipulador, a gente poderia dizer também, é aquele que trabalha na formação de novos discípulos, que por sua vez são aqueles que aceitam aprender em sua companhia. Hoje
eu observo uma dificuldade muito grande de nós discipularmos, porque as pessoas não querem aprender. Muitas pessoas já acham que já sabem. Elas não querem se submeter ao papel de aprendiz. E aí fica muito difícil você discipular alguém que acha que já sabe, né? Nós estamos sempre sendo discipulados. Nós que já estamos, às vezes, em posições de líderes, e estamos aceitando continuar a ser discipulado. Quanto mais aquele que está chegando e que não sabe nada, não aprendeu nada ainda e precisa aprender com quem sabe, tá? A relação, então, de Jesus com seus apóstolos é uma demonstração perfeita da dinâmica de uma liderança fundamentalmente discipuladora. O mestre dedicou seu tempo para ensinar aos seus discípulos e permitiu que estes entrassem em sua vida para o processo de treinamento. Então é a convivência. Um discipulador e um discípulo, eles têm que conviver. Um tem que entrar na vida do outro para poder um aprender com o outro. Jesus não ensinou somente com palavras, mas sobretudo pelo exemplo, como no episódio em que lavou os pés de seus discípulos, lá em João 13, de 1 a 15. O Filho de Deus ensinava como quem tem autoridade, pois vivia aquilo que ensinava. O exemplo é fundamental. As pessoas têm que olhar você fazendo e imitar. As pessoas hoje não querem mais imitar os bons exemplos, né? Os discípulos foram tão influenciados pelos ensinos e pela vida de Jesus que, de acordo com as palavras de Pedro, eles não desejavam estar em outra companhia que não fosse a do Mestre. João 6, 67, 68. Pedro perguntou: para quem nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Ou seja, eles queriam estar com Jesus o tempo inteiro. Há outras passagens bíblicas que podem confirmar o envolvimento de Jesus com o discipulado, como o compromisso dos apóstolos após a ressurreição de Jesus e a sua ascensão ao céu, demonstrado pelo martírio da maioria deles. Foram praticamente todos martirizados e aceitaram ser martirizados por amor a Jesus. Jesus exerceu a sua liderança preparando os seus representantes por meio do discipulado. Jesus preparou cada um. Número 2, o modelo do discipulado de Jesus. O Senhor Jesus não só treinou seus ajudantes, mas ele deixou um modelo de discipulado para nós, para todos nós. Jesus não tratou o discipulado como algo isolado em seu ministério. Pelo contrário, essa prática permeou toda a sua trajetória terrena. Afinal de contas, todas as suas ações se deram na presença de seus discípulos. Eles viram tudo que Jesus fazia. Jesus, ele era transparente. O modelo de discipulado deixado por Jesus é algo que flui naturalmente na vida da igreja, como demonstração clara de que, assim como seu Senhor, essa igreja está envolvida com a formação do caráter de Cristo nas pessoas. Seguir o modelo de discipulado de Jesus é viver os princípios deixados por ele, por Jesus. O princípio do amor, o princípio do perdão, o princípio da misericórdia. O discipulado foi parte inseparável do ministério de Jesus. Então, esse trabalho, ele é um trabalho que tem que ser completo e simultâneo, tá? O exemplo, seguindo esses princípios, o princípio do amor, o princípio da misericórdia e o princípio do perdão. Vamos adiante, terminando aqui o último subtópico, líder discipulador.
À semelhança de Jesus, todo líder cristão deve se empenhar para que a sua liderança seja caracterizada pelo discipulado. O modelo deixado por Jesus é o de um líder discipulador. Todo líder precisa ser discipulador. Podemos afirmar que a liderança discipuladora é dedicada aos outros, honra e aceita o próximo, instrui os outros, é compassiva e pronta para perdoar e encoraja os outros. Tem todas as referências aí. Então, o líder discipulador não busca o seu próprio benefício. Nós já falamos isso na lição 2 e 3, mas está interessado no bem do outro, isto é, de seus liderados, com o objetivo de gerar Cristo neles, né? Gerar Cristo nos seus liderados. Além disso, o líder discipulador compreende que a formação do caráter de Cristo em seus liderados não é uma tarefa de alguns dias, nem de poucos meses, e nem mesmo de vários anos, mas é um trabalho de uma vida inteira. Jesus dedicou todo o tempo que teve para treinar e preparar os seus discípulos e prometeu que ao deixá-los enviaria o Espírito Santo para conduzi-los naquilo que aprenderam, ou seja, os discípulos iriam continuar aprendendo com o Espírito Santo. Então, ele nos coloca aqui para pensar. Você acredita na força do discipulado para estabelecer alicerces sólidos na vida dos crentes? É uma pergunta. E ele responde: o discipulado é uma missão extremamente importante e necessária à Igreja do Senhor. Eu e você precisamos imitar a Jesus e ser um líder discipulador. Que Deus te abençoe e te guarde. Deixa aqui embaixo o seu gostei, por gentileza. Não se esqueça de fazer seus comentários, dar uma paz do Senhor, glória a Deus, que é para a gente saber que você está vivo. Assim nós terminamos a lição 9 do dia 27 de novembro de 2022, o treinamento de líderes segundo o modelo de Jesus. Um abraço apertado e até a próxima, se Deus quiser.